Buenas, então como sempre, deixa um like se quiser, se puder, se gostar, realmente ajuda a gente bastante, tá? Não é clichê não, o algoritmo aí responde bem aí aos likes e inscrições. Grupo do Facebook, scapp.link/fb, eu não consigo responder dúvidas individuais, então eu trago as dúvidas lá do grupo para conversar aqui no canal. E scapp.link/códigos, você viu aparecendo, é o nosso repositório de códigos, onde você faz o download de todos os nossos códigos discutidos aqui no canal, e o nosso grupo do Telegram, onde a gente pode conversar um pouquinho mais de perto, apesar de não ser tão fácil de falar sobre código em si, né? Ali é para ter uma conversa mais direta, mais rápida, porém não dá para responder sempre dúvidas de códigos, tá? Indicador RBG, não confundir com RGB, que são as funções lá de coloração, né? Que a gente tem vídeo aí, inclusive, no canal para fazer customização de coloração. Esse é um indicador aí do Roberto Nogueira, tá? Que foi adicionado ao Profit, né? Que ele tem aqui nativamente no TradingView, com o código aberto, né? E a gente vai reproduzir e falar um pouquinho sobre ele. Foi algo que foi pedido lá no nosso grupo do Facebook, então achei interessante trazer aqui, apesar de que ele não descreve muitos detalhes de como usar de forma operacional, apesar de que ele diz que né, as linhas basicamente funcionam como suporte e resistência. Então ele diz que é um ótimo indicador para marcar fundos e topos. É baseado no comportamento do ativo no dia anterior, criado pelo Roberto Nogueira Júnior, que a gente conversou. Como que isso funciona? Vamos ver na prática. Vamos adicionar o indicador nativo, RBG do Roberto Nogueira, inserir no nosso gráfico. Então você note aqui as plotagens das linhas, né? E o nome RBG é interessante porque eu acho que ele fez um trocadilho aqui com o fato de ser a cor vermelha, red, né? Blue, azul, e G de green, de verde, né? Então não é o famoso RGB que a gente usa para fazer customização de coloração, mas é o indicador RBG, né? E como que são calculados cada uma dessas linhas, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou esconder o indicador nativo para a gente mostrar o nosso, para eu te mostrar, eu vou até mostrar aqui sobreposto, você note que é, sobreposto, estava sobreposto, pra você ver que é o mesmo valor, né, tanto é que você não consegue nem distinguir, então se eu remover agora o nativo, você vê que a plotagem é a mesma, então até aí começamos bem, estamos plotando a mesma coisa, né, então como que isso é calculado? Vamos colocar aqui, ó, a gente vai usar como linha de referência, então vamos puxar esse negócio para cá, a gente vai usar como linha de referência a linha azul, blue. Por quê? Eu vou fazer até assim, vou esconder o indicador por enquanto. Porque o que ele faz? Se a gente determinar blocos aqui de dia, né, a gente tem um dia, né, uma limitação de dia aqui, uma demarcação de dia aqui e outra demarcação de dia aqui. Vamos ignorar o dia de hoje que está acontecendo agora, né, e vamos observar esses dois dias, a relação entre esses dois dias. O gráfico moveu bem na hora aqui, né? Então vamos observar a relação entre esses dois dias. Ele disse que o indicador se comporta, né, observando, ou o indicador plota, observando o comportamento do ativo no dia anterior, né? E como que ele faz isso? Ele observa a amplitude do dia anterior, observando a menor mínima do dia anterior, e a maior máxima do dia anterior, opa, errei um pouquinho ali, a maior máxima do dia anterior, né, no caso aqui e aqui, ele vai calcular essa amplitude, determinar o que seria, né, aproximadamente o centro e fazer uma plotagem. Aliás, então vou fazer até assim, para ficar exatamente no nível, vamos mostrar o indicador aqui rapidamente e vou marcar uma linha aqui, ó. Vou esconder de novo. Só para a gente ver que a linha azul, então, é 50% da amplitude do dia anterior, tá? Como que a gente faz isso no cálculo? Primeiro a gente faz um cálculo dessa amplitude, que é usar a high D do dia anterior,
né? Ou seja, a função high D do dia anterior vai trazer a maior máxima do dia anterior, e a gente vai subtrair para achar justamente essa diferença da menor mínima do dia anterior, né? A low D do dia anterior, para retornar a menor mínima do dia anterior. Encontrando essa diferença, subtraindo este valor deste, né, eu encontro essa amplitude. E aí, para fazer a plotagem da minha linha B, né, eu uso a minha linha de mínima do dia anterior como referência, projeto para cima, portanto eu somo 50% dessa amplitude. Então, eu projeto para cima em relação a essa mínima 50% dessa amplitude e é o resultado da minha plotagem B, tá? E as demais linhas? Então, vamos colocar aqui rapidamente. A gente tem a linha vermelha, aproximadamente aqui, tá? Não precisa ser perfeito. E a gente tem a linha verde. Vamos esconder de novo, porque eu sei que o indicador com todas as plotagens ao mesmo tempo fica confuso de entender, né? A gente tem a nossa linha vermelha, então vamos por aqui R de red, né, de vermelho. O que ele faz? Então, o que o cálculo de red faz? Ele usa novamente a nossa linha de mínima do dia anterior como referência, aqui, projeta para cima 110% da amplitude. Então, projetou 110%, aliás, vou fazer um pouco melhor assim, ó. Projetou 110% para cima. A linha verde, green, então vamos colocar aqui, green. Nada mais é do que agora a máxima do dia anterior como minha referência, menos, ou seja, projetando para baixo, 110% da amplitude. Então ele vai projetar 110% para baixo dessa amplitude em relação à máxima do dia anterior, né? Você poderia dizer que se a gente observar em relação à linha blue, seria 60% para baixo e a linha vermelha seria 60% para cima. Também é a mesma forma de ver o mesmo problema, tá? Então, é independente aí, né? E aí, obviamente, a gente simplesmente faz as plotagens aqui dessas três linhas, red, blue e green. A configuração de coloração a gente faz nas próprias propriedades do indicador, então a linha 1, que é a nossa linha red em vermelho, linha 2, nossa linha blue em azul, linha 3, linha verde, tá? E aí, a gente podendo mostrar novamente o nosso indicador, eu vou esconder agora os nossos desenhos para você ver que os valores batem e que sempre estamos defasados aqui, né? O estudo é sempre em relação ao passado. Então, né, essa plotagem que está acontecendo aqui agora se refere aos cálculos realizados no dia anterior. Essas plotagens que estão sendo feitas aqui se referem aos cálculos que estão sendo feitos com os valores do dia anterior, né, de amplitude, de máxima, de mínima, etc. Tá? Então, foi o que o Roberto descreveu, sempre observando como o ativo se comporta no dia anterior. E a partir daí você usa esses níveis como suporte e resistência, também muito dependendo de como o preço está se movimentando aqui dentro, né? E aí você vai determinar se é um nível de suporte, se é um nível de resistência, ou vice-versa. Vai depender aí de como o preço está se comportando dentro chamar de bandas, né? Não sei, dentro dessas camadas, tá? Agora, em termos de customização, então o que eu vou fazer? Eu vou apagar todos esses desenhos aqui. Em termos de customização, o que você poderia fazer? Vamos voltar ao nosso desenho, vamos limpar aqui. Você poderia alterar o percentual dessas plotagens, né? Além de até mesmo criar outros níveis, caso você ache interessante. Então vamos criar um outro nível aqui bem rapidamente, só para a gente fechar o vídeo.
seria, né, a gente mantém o nosso blue como referência, vamos criar o R2 e o green 2. O nosso R2 será, então, o mesmo cálculo, porém, ao invés de 110, vamos por 150. E o green 2, a gente vai subtrair, né, da máxima 150 também, para criar, né, outro nível. Então a gente vai colocar aqui o nosso nível red 2 e uma plotagem 5 green 2. Vou salvar. E aí, você vê que ele diz até que está dando lentidão, né? Um cálculo, o Profit recentemente está meio complicado. Então a linha 4 é o nosso red 2, o que eu vou fazer? Eu vou alterar para vermelho mais espesso, e o nosso green 2 eu vou alterar para verde mais espesso. Vou alterar. E note que agora eu criei mais um nível de suporte e resistência. Agora, o que a gente poderia fazer aqui? Alterar esses valores para níveis Fibonacci, né? Você poderia alterar para Fibonacci, 161, 200, né? 38 ou 32, agora até esqueci. Enfim, você percebe, né, que você pode ir fazendo agora customizações usando o centro como nossa referência, né? O centro como nossa referência, porque é a amplitude, né, o meio da amplitude do dia anterior, tá? Ele busca lá mais ou menos o centro. E aí, a partir daí, você vai projetando talvez Fibonacci aí, né? Ou outros níveis que você acha interessante para determinar níveis de suporte e resistência, tá? Novamente, eu não encontrei muito sobre a questão operacional, que eu acho que não tem tanto, é mais uma questão de observação de níveis de suporte e resistência, como o próprio Roberto explicou. Mas se vocês encontrarem alguma coisa, se tiver conteúdo do Roberto por aí explicando mais sobre isso, deixem aí nos comentários que a gente pode customizar, implementar, incrementar mais esse código, talvez aí com backtest, coloração, enfim, o que quer que seja. Legal? Então é isso aí, espero que tenha ajudado. A gente se vê nos próximos vídeos.